Obrigada pelas informações, Andrea. Desde que a pandemia começou, há uma grande divulgação dos sintomas da Covid-19, especialmente sobre a perda de olfato e paladar. A repórter Elis Marina tem mais informações. De fato, esse é um sintoma que chama muito a atenção. Hoje nós conversamos com a otorrinolaringologista, doutora Débora Petrúngaro, que nos orienta para algumas particularidades. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. A perda de olfato e do paladar são comuns em infecções do trato respiratório? Sim, infecções das vias aéreas superiores por vírus, não só do coronavírus, mas também rinovírus, adenovírus, outros vírus muito comuns, são capazes de causar perdas pelo olfato, tá? Por diversas razões. Tá? Não só por conta da associação com o inchaço do nariz, que faz uma obstrução nasal e impede a chegada do olfato nas células que são responsáveis por esse, né, sentido, mas também por conta de alterações do próprio nervo que pode ser lesado diretamente pelo vírus. Agora, nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, né, são sintomas que ficaram muito famosos, né? Por que razão? Porque, na verdade, o coronavírus ele tem uma alta transmissibilidade. Então, se as pessoas não têm sintomas e a gente não tem como detectar que elas estão infectadas e elas passam para outras pessoas que podem evoluir com maior gravidade, a gente vai começar a prestar atenção em pequenos detalhes que possam dar essa informação para a gente. De forma que, a partir do momento em que você que sentiu um olfato perfeito, que sentiu o paladar perfeitamente, perde essa capacidade de sentir o olfato e o paladar, você já tem que acender uma chama que, de repente, essa pode ser o único sinal de que eu estou infectado. E com isso, você fica em casa e começa a ter aqueles cuidados para não infectar quem está próximo de você. Há diferenças entre uma gripe comum e a contaminação por Covid, dessa perda, desse sintoma específico? Na verdade, nós temos a forma do mecanismo, mas muitas vezes a pessoa não sente diferença, ela apenas percebe que o olfato diminuiu ou então até mesmo está ausente. E, na verdade, a alteração do paladar, ela se dá porque existem alguns conceitos básicos, né? A gustação é o sentido que a língua tem por conta de algumas papilas, que são algumas células, algumas projeções que nós temos na língua, que vão dar para a gente a capacidade de sentir o doce, o amargo, o azedo. Só que o olfato associado com a gustação vai dar para a gente sentido do paladar. Então, se o olfato está afetado, a gente também vai perder esse paladar. E existem algumas diferenças também, porque nas rinossinusites, por conta de vírus, nós vamos ter o bloqueio da passagem de ar, tá? Na maior parte das vezes por conta de edema, associado com muita secreção, muito entupimento nasal e outros sintomas, né? Até mesmo às vezes irritativos juntos. Já no Covid, a gente às vezes não tem tanta rinorreia, não tem tanta secreção. Então, pode ser que a gente tenha uma lesão direta mais importante. E também em relação à questão de como esses pacientes evoluem. No coronavírus, é muito comum também o paciente, quando começa a ter uma melhora do olfato, ele começa de novo a sentir cheiro. Só que ele vai ter uma distorção desse cheiro. Então, às vezes, ele sente o mesmo cheiro para tudo. As pessoas contaminadas com Covid-19, todas têm perda de paladar, de olfato, ou apenas alguns casos? Pela sua experiência, qual a observação? Na verdade, a gente não tem ainda como generalizar. Existem vários estudos. A presença da perda de olfato acontece não só no coronavírus, mas em outros vírus também. Mas no coronavírus, até outros tipos de coronavírus que não eram só o Covid-19, isso já era registrado. E, na verdade, essa diferença a gente também vai ter que avaliar pela história do paciente antes. Se ele já tinha o olfato comprometido, porque, na verdade, assim, existem mais de 200 causas para perda de olfato, tá? E 50% dos pacientes têm perda de olfato ou por conta de infecções virais, ou por conta de sinusites e rinites, ou por conta até mesmo de traumas cranianos, por exemplo, um acidente de carro mais intenso, pode fazer também uma lesão dos nervos olfatórios. Então, a gente tem que observar antes se o paciente já não tinha uma perda de olfato por outra razão. Então, assim, é um pouco complicado a gente generalizar dizendo que todo mundo vai perder o olfato por isso, ou que todas as pessoas que têm Covid-19 vão ter perda de olfato.
Outras já podem evoluir de forma muito mais grave diretamente com insuficiência respiratória. Tá certo, ótimas informações. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite mais uma vez.